Então foi o seguinte, a gente achou um prédio lá no Recife, me chamaram, ó, então aqui é o seguinte, achei um prédio massa aqui no Recife Antigo. E aí eles me ligaram, disseram, ó, a gente tá aqui, quer entrar associado com a gente, um amigo meu, a gente vai montar uma casa noturna, achamos um prédio massa aqui no Recife, vem dar uma olhada. Aí fui lá, cheguei lá, entrei, o prédio estava destruído. Esse é o prédio massa. Esse era o prédio massa. Tá? E o que me fez me convencer a ficar com esse prédio na época foi o fato dele ser o terceiro prédio mais antigo do Recife. Então, assim, a gente já tinha nessa época madeiras de 1900 e bolinha lá, 1930. Entendi. Então, assim, o espaço já era em si, naturalmente, belíssimo. A gente fez um trabalho assim, incrível lá na parte de revitalização do prédio. Então foi assim que começou essa minha parte de empreendimento com a noite. Chegou lá, a gente conseguiu negociar, pegamos o prédio e aí começou a parte de obra. Foi minha primeira obra. Eu, assim, na época... Tudo começou pequeno e, você sabe, no meio da obra a gente vai mudando o plano e criamos uma estrutura bem legal. A gente levantou um prédio, a gente reformou o prédio inteiro. No primeiro andar a gente fez um restaurante, no segundo andar a gente fez um pub irlandês e no terceiro andar a gente fez toda a estrutura para depósito e escritório. Que sensacional, cara. Foi aí que tudo começou. Nossa, aí é bom que você já aproveitou toda a estrutura. Foi. Ganhou dinheiro de todo lado. Pois é, esse foi. Por um lado, legal. Por outro lado, a gente gastou na época uma fortuna. É isso que eu ia perguntar pra você. Tá, a gente gastou uma fortuna, saiu dos nossos planos. Eu tinha outros 2 sócios, a gente gastou, porra, uma bala. E o que aconteceu? Depois de alguns meses, a gente ainda trabalhando em cima de um seguro, na época, o prédio pegou fogo. Não! Cara, e a gente perdeu tudo que a gente tinha. Não me diz isso, gente. Sério? Eu considero, eu brinco dizendo que a gente perdeu até as moedas que a gente tinha no nosso cofre, eu botei lá e derreteu. Mentira! Pegou fogo. Então, assim, depois foi uma tristeza, porque a gente construiu do zero, foi toda aquela parte histórica, terceiro prédio, e pegou fogo numa noite fechada, graças a Deus também, então ninguém teve nenhum ferido. Que bom. Mas, assim, pra mim, foi uma queda enorme na época. E o seguro? Então, a gente tava em negociação com o seguro. Certo. Então, a galera pulou fora na hora. Óbvio, normal. A gente existe ainda, porque isso foi em 2012. Então, assim, a gente sabe que a justiça do Brasil é lenta. Sim. Mas a gente tá aqui, estamos aí, a gente tá na fé. Tá na fé. A gente tá no lucro. Porque, no fim das contas, foi uma falha na alimentação da energia que vinha da parte externa das empresas que fornecem energia, né, para o Estado. Então, a gente tem essa discussão. Mas foi um baque muito grande para a gente. Nossa. Na época, eu não sabia, eu não queria, no final das contas, eu já estava um pouco afastado da parte da área jurídica. E eu também já vinha um tempo que eu vinha empresariando, assim, meus próprios eventos, eu vinha tentando já a parte de eventos. Sim. Então, eu também não tinha uma colocação mais no mercado de currículo e tudo mais. E aí foi a hora que me bateu a tristeza maior, porque depois disso eu fiquei super coisa, triste. Imagino. Mas fez sucesso lá enquanto não pegou fogo? Cara, fez sucesso. A gente tava super, assim, bem falado. A gente tinha visitas de pessoas ilustres da sociedade. A gente, sinal, a turma, meus sócios também super bem relacionados, de famílias bem grandes assim no estado, famílias com uma história forte. Então a gente sempre estava tendo presenças de jornalistas importantes, jogadores. Nossa, a gente legal. Sempre teve. Cara. Lutadores, a turma toda do UFC, que batia lá e ligava pra gente, vamos aí, pega um camarotezinho pra gente. Ia pra lá e curtia lá com a gente. Era um bar mais alternativo. A gente tem um pub irlandês. Então a gente usava mais pra o espaço mais alternativo. A gente usava mais como rock and roll, pop rock. Que maneiro. Pub então é era legal, mais ou menos que maneiro. Pub eu gosto pra caramba. Eu adoro, cara. Só de ouvir um rockzinho, né? Tomar um negócio, uma Heineken, uma Guinnesszinha, hein? Imagino que você tenha ficado arrasado. Eu passei uns 3 meses pensando na vida. Na verdade, não é nem pensando só na vida, é pensando como é que eu conseguiria me recolocar no mercado, ou, sei lá, arrumar dinheiro do céu pra ver como é que eu ia fazer. Do céu? Né? Pensando, né? Como é que eu vou fazer? Pô, tava liso, quebrado, pra recuperar sem saber como me recolocar no mercado. E aí foi quando eu recebi esse convite. Fui em 2016 direto pra Orlando. Então, 2012 a 2016, depois de ter perdido o business, recebi um convite, 3 meses depois que pegou fogo o pub, eu recebi um convite de um grande amigo que tinha uma rede de restaurantes e um deles era um restaurante mexicano que na época era super badalado, super legal e tava ficando mais ou menos devido ao tempo que ele não tinha mais para estar cuidando e me chamou, me fez um convite para a gente ficar tocando o restaurante juntos.
Olha. E aí lá em foi, Recife cara, mesmo, exato. A turma, pô, esse cara é amigão meu. Não sei se ele tá aí, Thiago Sampaio, mas amigão meu, gosto pra caramba dele. E aí me chamou, passei acho que 1 ano e 4 meses com o mexicano. Foi daí que eu voltei ativa no mercado. Cara, tive um mexicano lindo, cara. Depois esse mexicano hoje tá fechado, virou outro business lá. Mas ele era, cara, tinha um balcãozão de madeira. Toda quinta era tequila de graça pras meninas, com bandinha. Aí a turma subia pra dançar. E os mariachi? Também, cara, era incrível, era incrível. Mariachi é legal. O espaço era massa. Maritaca. De novo, imagina, se tivesse rolando ainda... Imagina, mas na época, cara, eu me lembro que um mês antes tinha acontecido aquela desgraça da Boate Kiss. Então, assim, né, lógico que você demora, quando você tá com a raiva no peito, você demora a realizar de que, pô, realmente foi... Graças a Deus, nada aconteceu. Não tinha ninguém. Claro. Não, mas até você poder... Chegar nesse nível. Tirar isso de você, pra você realmente conseguir botar a cabeça no lugar e começar a enxergar o lado bom, isso aí demora um pouco. Demora mesmo. Demora. Que bom que você viu, que bom que você entende isso, que talvez fosse isso mesmo. E pra ser sincero, assim, depois disso eu trazendo já minha bagagem, que foi por curto período desse espaço, mas eu consegui revolucionar na minha parte de eventos. Eu consegui fazer eventos melhores, eventos mais movimentados, e foi depois que eu voltei para o mercado, daí para frente eu voltei, teoricamente, renovado. Ah, que bom. Acontece. Que é uma história muito comum de empresários, né? A gente tem fala muita gente aqui também com uma história parecida, no final das contas. Gente que perdeu tudo no Brasil, cara, está aqui. Todo empresário de sucesso tem história de derrota. Não existe nenhum, por maior que seja, cara, empresário que não tem uma história de derrota. Isso é verdade. E isso eu aprendi tem alguns anos, assim, até estava falando com um cara que tem que vir aqui, que é o Ricardo Jeromel, que comprou, foi um dos sócios do Fortaleza Strikers, e ele escreveu um livro sobre bilionários. Ele era um cara especializado ele trabalha na Forbes, naquela lista dos bilionários. E ele fala que uma coisa que foi constante em todos os entrevistadores dele, deu de presente um livro para todo mundo, né? E ele dizia isso, que todos os bilionários que ele entrevistou tinham histórias de fracasso. Que era um dos pontos em comum dos bilionários, era terem fracassado, terem falido, terem quebrado. Mas acho que é daí também normal, que a gente tira bastante a experiência, entendeu? Exato. O sofrimento também faz com que a gente pense melhor nas próximas reações, nas próximas atitudes. Porque aquela situação, um dia pode ser que aconteça novamente, mas vai depender de você para poder E você já vai ter uma ideia de mais ou menos, não vai ficar lá esperando... Não, exato. Né? E assim, também os anos passando, se você amadurecendo, na época eu tinha 24 anos, quando eu levantei meu primeiro business e perdi o business, então... Você hoje abre um restaurante sem seguro? Jamais. Exato, aí. Pois é, eu nem queria também na época, eu não deveria, mas hoje eu fico pensando, cara, qual é a besteira? Mas talvez tivesse que acontecer, bicho, pra gente poder aprender, pra gente poder aprender e hoje eu poder estar trazendo o que eu sei pra prática, né? Nada é por acaso, né? Nada é por acaso.